Abacuque, ele pediu a Deus para avivar o seu povo. O povo, meus irmãos, que naqueles dias estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Mas o profeta Abacuque, ele se apresenta diante de Deus, clamando pelo seu povo, clamando para que Deus viesse avivar o seu povo, para que Deus viesse ali visitar o seu povo. Avivamento, meus irmãos, é deixar o pecado. Avivamento, meus irmãos, é nós voltarmos para as coisas de Deus. Avivamento é nós voltarmos, meus irmãos, para obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Avivamento, meus irmãos, é nós voltarmos ao primeiro amor. Aquele primeiro amor, quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando o nosso desejo, meus irmãos, era em estar na igreja, quando o nosso desejo era em falar do grande amor de Jesus Cristo para com todos, quando nós encontrávamos na nossa família. Avivamento, meus irmãos, é ter este desejo de pregar, de anunciar a salvação que é em Jesus Cristo. O profeta Abacuque, meus irmãos, ele clama a Deus pelo avivamento. E avivamento, meus irmãos, é deixar tudo aquilo que pode nos separar deste Deus. Avivamento, meus irmãos, é nós anunciarmos o amor de Deus, é nós anunciarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós olhamos, meus irmãos, lá para a igreja de Atos, a igreja primitiva, meus irmãos, ela surgiu no meio de grandes perseguições. A igreja primitiva, ela surgiu no meio de perseguições, mas a igreja primitiva, meus irmãos, ela se tornou uma igreja avivada. A igreja primitiva, ela se tornou uma igreja avivada, porque a igreja primitiva, meus irmãos, era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava no meio daquele povo, estava no meio ali da igreja primitiva. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja, meus irmãos, onde acontecia sinais, era uma igreja onde acontecia muitos milagres, era uma igreja, meus irmãos, quando o povo orava, Deus ouvia. Era uma igreja quando Deus, meus irmãos, ouvia-lhe a oração e Deus respondia com sinais, e Deus respondia com maravilhas, operando milagres no meio daquele povo. Era uma igreja, meus irmãos, onde havia o temor a Deus. A igreja primitiva, ela surgiu no meio de perseguições, mas a igreja primitiva era uma igreja avivada, onde tinha o poder de Deus, onde os seus membros, eles dobravam os seus joelhos, eles clamavam a Deus, e Deus ouvia, e Deus respondia. Eu fico imaginando, meus irmãos, talvez aquela igreja orava de manhã, e a resposta de Deus vinha à tarde. Deus ouvia aquele povo, porque aquele povo havia voltado para Deus, aquele povo havia deixado os seus caminhos errados. Era uma igreja avivada, era uma igreja que tinha temor a Deus. E nós, meus irmãos, como igreja do Senhor, é tempo, meus irmãos, de nós clamarmos por este avivamento nesses dias atuais. É tempo de nós clamarmos por este avivamento. É tempo, meus irmãos, de nós nos arrependermos. É tempo de nós dobrarmos nossos joelhos e orar a Deus e clamar a Deus. É tempo, meus irmãos, de nós clamarmos pelas misericórdias de Deus, porque estamos vivendo dias difíceis. É tempo, meus irmãos, de nós pedirmos a Deus, para que Deus venha nos avivar. É tempo de nós pedirmos o avivamento de Deus na nossa vida, o avivamento de Deus na sua igreja espalhada pela face da terra. É tempo de nós pedirmos a Deus para avivar a sua igreja. É tempo de nós pedirmos a Deus
para que Deus venha avivar a cada um de nós, para que nós venhamos, meus irmãos, a entrar na vontade de Deus, a fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É tempo, meus irmãos, de nós buscarmos este avivamento, a presença de Deus em nossas vidas. Quando nós vemos lá em Apocalipse, meus irmãos, Deus falando ali para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna. Ela não era quente, ela não era fria, era uma igreja morna. E a palavra de Deus para aquela igreja é para que eles viessem a se arrepender, porque ele estava a ponto de vomitar da sua boca, porque era uma igreja morna. E nós, como igreja do Senhor, não podemos ser morno, meus irmãos. Nós temos que ser crente, nós temos que ser este cristão que serva a Deus de todo o seu coração. Nós temos que buscar este avivamento para nossas vidas. Deus não nos chamou para sermos mornos, mas Deus nos chamou para ser quente, para ser um povo que serve a Deus, para ser um povo que busque a Ele, para ser um povo cheio do Teu Santo Espírito. Deus nos chamou para sermos este povo, para fazer a sua vontade. Então, como igreja do Senhor, nós temos que clamar a Deus por este avivamento no meio da igreja, por este avivamento em nossas vidas. Nós, meus irmãos, estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias onde o pecado tem crescido, onde os homens, meus irmãos, eles têm deixado Deus para amanhã, onde as pessoas têm deixado Deus para depois. Nós estamos vivendo, meus irmãos, dias desse jeito, mas todos nós, meus irmãos, como igreja do Senhor, nós como servos do Senhor, como conhecedores da palavra de Deus, nós temos, meus irmãos, que buscar em Deus o avivamento para a igreja, o avivamento para nossas vidas. Nós temos que buscar este avivamento de todo o nosso coração. Como igreja do Senhor, nós somos responsáveis em buscar a Deus por este avivamento na igreja, em nossas vidas. Como igreja do Senhor, pesa sobre nós essa responsabilidade de buscar a Deus, como um dia o profeta Abacuque, ele entrou na presença de Deus, pedindo avivamento para o seu povo, pedindo: aviva, Senhor, este povo, aviva a tua obra. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que clamar a Deus por este avivamento no nosso meio. Igreja, é hora de nós plantarmos a boa semente do avivamento, é hora de nós plantarmos esta boa semente, é hora de nós clamarmos a Deus por avivamento. É hora, meus irmãos, de nós pedirmos a Deus: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja. É hora de nós entrarmos na presença de Deus e pedir: Senhor, aviva a minha vida, me aviva, Senhor, enche-me do teu Santo Espírito. É hora de nós entrarmos na presença de Deus e clamarmos por este avivamento nas nossas vidas e na sua igreja. É hora, meus irmãos, de nós nos esvaziarmos do nosso ego. É hora de nós deixarmos o nosso eu de lado. É hora, meus irmãos, de nós tirarmos de nossa vida, do nosso coração, toda mágoa, todo rancor. É hora de nós esvaziarmos de tudo aquilo que possa nos separar de Deus. É hora de nós esvaziarmos das coisas deste mundo. É hora de nós deixarmos tudo isso e nós voltarmos, meus irmãos, para aquele primeiro amor. Naquele dia que nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo, é hora de nós voltarmos a este primeiro amor e clamarmos a Deus por um avivamento, e clamarmos a Deus para que Ele venha nos avivar, para que Ele venha nos encher do teu Santo Espírito. Deus, meus irmãos, Ele não criou o homem
para morrer. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para que o homem pudesse viver eternamente. Deus criou o homem para adorar o seu nome, para glorificar o seu nome. Deus criou o homem para a sua glória. Mas a desobediência, meus irmãos, de Adão e Eva, fizeram, meus irmãos, que agora todas as coisas tivessem início e tivesse fim. O homem era para viver eternamente, mas agora o homem estava sujeito ao tempo, o homem iria passar pela morte, porque o homem havia desobedecido a Deus. Lá no livro de Eclesiastes, meus irmãos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, este livro que foi escrito pelo rei Salomão, neste capítulo 3 fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. É tempo, e o tempo, meus irmãos, é algo que jamais pode voltar atrás. O tempo é algo que jamais se voltará atrás. O ano de 2021 está encerrando, daqui uns 30 e poucos dias. Está acabando, é um ano que nunca mais voltará, meus irmãos. O que passou, passou, ficou para trás. E este texto de Eclesiastes, meus irmãos, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2, nos diz que há tempo e propósito debaixo do céu para todas as coisas. Lá nos fala, meus irmãos, que há tempo de nascer e tempo de morrer. E eu quero dizer para os irmãos nesta manhã, que é tempo, igreja, de nós deixar nascer em nosso coração essa fome, essa sede pelo avivamento, pelas coisas de Deus. É tempo, meus irmãos, de nós deixarmos nascer em nosso coração essa fome, essa sede, para que Deus venha nos avivar, para que Deus venha avivar a sua igreja. É tempo, meus irmãos, de nós clamarmos por avivamento. É tempo, igreja, de nós clamarmos por avivamento. É tempo, meus irmãos, de abrir o nosso coração para as coisas de Deus. É tempo de nós abrirmos o nosso coração para as coisas de Deus. Vamos encher, meus irmãos, o nosso coração de fé. Vamos encher o nosso coração de amor. Vamos encher o nosso coração de perdão. Vamos encher o nosso coração, meus irmãos, das coisas de Deus. Porque é tempo, igreja, de nós termos fome e sede das coisas de Deus. Para que Deus, meus irmãos, Ele venha ouvir a nossa oração, para que Deus venha, meus irmãos, avivar a sua igreja, para que Deus venha nos avivar nos dias tão difíceis a qual nós estamos passando. É tempo, meus irmãos, de nós clamarmos a Deus. É tempo de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Porque o Espírito Santo é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força para lutar contra o mal, contra o pecado. É tempo de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, como sobre a igreja de Atos estava o Espírito Santo de Deus, e ali havia poder, havia sinais, havia maravilhas. E é tempo, meus irmãos, de nós buscarmos a Deus como a igreja primitiva buscava, porque o nosso Deus, Ele não mudou, é o mesmo da igreja de Atos, Ele é o mesmo que está aqui conosco nesta manhã, e Ele quer nos abençoar, Ele quer encher nossas vidas do Teu Santo Espírito. Como aí o povo, como os irmãos da igreja de Atos, clamava a Deus, e Deus respondia. Deus espera também de cada um de nós, que nós venhamos a buscar o seu nome, venhamos buscar Ele de todo o nosso coração, e desta forma, meus irmãos, nós vamos experimentar o grande avivamento de Deus no nosso meio, em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. É tempo, meus irmãos, de nós deixar nascer no nosso coração esta fome e essa sede do avivamento de Deus sobre nós, sobre a igreja. Vamos deixar, meus irmãos,
como diz, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Vamos deixar morrer, meus irmãos, em nós, este velho homem. Este velho homem, meus irmãos, ele não pode nascer de novo em nossas vidas. Este velho homem tem que morrer a cada dia. Vamos deixar morrer este velho homem. Vamos deixar, meus irmãos, morrer todo o nosso ego, todo o orgulho. Vamos deixar morrer, meus irmãos, todo o rancor, todo o ódio. Vamos deixar morrer em nós tudo aquilo que pode nos separar de Deus. Que tudo isso, meus irmãos, venha morrer em nós e que venha nascer em nós a presença de Deus, a presença do Teu Santo Espírito, que é a fé, que é o amor. Que nós venhamos, meus irmãos, deixar morrer em nós tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. Uma coisa, meus irmãos, que nós temos que deixar morrer em nós nos dias atuais, que a gente muito ouve dentro das igrejas, e que isso venha morrer em nós, meus irmãos, é aquela palavra, a falta de tempo. Não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. O que a gente escuta é isso, não, eu não tive tempo, eu não pude, eu não tive tempo. Que essa falta de tempo na vida de um cristão venha morrer, e que para as coisas de Deus nós venhamos ter tempo, meus irmãos. Que nós venhamos buscar a Deus, que nós não venhamos jogar essa desculpa de falta de tempo. Que essa falta de tempo venha morrer em nossos corações, e que para as coisas de Deus, nós venhamos a ter tempo. É Deus, meus irmãos, Ele quer nos abençoar, mas por isso, meus irmãos, nós temos que nos envolver na sua casa, envolver com as suas coisas, envolver na sua obra, pagar o preço, meus irmãos. Vir na casa de Deus, jamais é perder tempo, mas vir aqui na igreja, adorar a este Deus é ganhar tempo. E dessa forma Deus estará nos abençoando, abençoando a sua casa, abençoando a sua família.